Olá, seja bem-vindo ao canal Super Promonil. Nosso objetivo é trazer até você as melhores promoções das melhores lojas para você economizar e pagar mais barato, além de comprar com toda segurança. E hoje nós vamos trazer as promoções da loja Magazine Luiza. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações. E se esse vídeo ajudar de alguma forma, um like seria de grande ajuda para o crescimento do canal. E hoje nós vamos apresentar o especial de smartphones até R$1.000. Smartphone positivo Twist 4 Fit 3G. Memória interna de 32 GB, memória RAM de 1 GB, Dual Nano Chip, tela de 5 polegadas, bateria de 2.000 mAh, câmera frontal de 5 megapixels e câmera traseira de 8 megapixels. Por R$ 359,10 à vista com 10% de desconto, ou por R$ 399 em até 3 vezes de R$ 133,00 sem juros. Smartphone Philco Hit P8, memória interna de 32 GB, memória RAM de 3 GB, tela de 6 polegadas, bateria de 3.000 mAh, câmera frontal de 5 megapixels e câmera traseira de 13 megapixels. Por R$ 448,79 à vista com 5% de desconto, ou por R$ 472,41 em até 3 vezes de R$ 157,47 sem juros. Smartphone positivo Twist 4 Pro, memória interna de 64 GB, memória RAM de 1 GB, Dual Nano Chip, tela de 5,5 polegadas, bateria de 2.500 mAh, câmera frontal de 8 megapixels e câmera traseira de 8 megapixels. Por R$ 449,99 à vista com 10% de desconto, ou por R$ 499,99 em até 3 vezes de R$ 166,66 sem juros. Smartphone Infinix Smart 6, memória interna de 64 GB, memória RAM de 2 GB, Dual Nano Chip, tela de 6,52 polegadas, bateria de 5.000 mAh, câmera frontal de 5 megapixels e câmera traseira dupla. Por R$ 599 à vista com 10% de desconto, ou por R$ 665,55 em até 4 vezes de R$ 166,39 sem juros. Smartphone Samsung Galaxy A03 Core, memória interna de 32 GB, memória RAM de 2 GB, Dual Nano Chip, tela de 6,5 polegadas, bateria de 5.000 mAh, câmera frontal de 8 megapixels e câmera traseira de 5 megapixels. Por R$ 599,00 à vista com 10% de desconto, ou por R$ 665,55 em até 4 vezes de R$ 166,39 sem juros. Smartphone Samsung Galaxy A04e, memória interna de 64 GB, memória RAM de 3 GB, Dual Nano Chip, tela de 6,5 polegadas, bateria de 5.000 mAh, câmera frontal de 5 megapixels e câmera traseira dupla. Por R$ 699,09 à vista com 10% de desconto, ou por R$ 776,77 em até 5 vezes de R$ 135,35 sem juros. Smartphone Motorola Moto E22, memória interna de 32 GB ou 64 GB, memória RAM de 2 GB ou 4 GB, Dual Nano Chip, tela de 6,5 polegadas, bateria de 4.020 mAh, câmera frontal de 5 megapixels e câmera traseira dupla. 32 GB por R$ 809,10 à vista com 10% de desconto, ou por R$ 899 em até 5 vezes de R$ 179,80 sem juros. 64 GB por R$ 899,10 à vista com 10% de desconto, ou por R$ 999 em até 6 vezes de R$ 166,50 sem juros. Smartphone Motorola Moto E13, memória interna de 32 GB ou 64 GB, memória RAM de 2 GB ou 4 GB, Dual Nano Chip, tela de 6,5 polegadas, bateria de 5.000 mAh, câmera frontal de 5 megapixels e câmera traseira de 13 megapixels.
32 GB por R$ 719,10 à vista com 10% de desconto ou por R$ 799 em até 4 vezes de R$ 199,75 sem juros. 64 GB por R$ 809,10 à vista com 10% de desconto ou por R$ 899 em até 5 vezes de R$ 179,80 sem juros. Smartphone Samsung Galaxy A04s, memória interna de 64 GB, memória RAM de 4 GB, Dual Nano Chip, tela de 6,5 polegadas, bateria de 5.000 mAh, câmera frontal de 5 megapixels e câmera traseira tripla. Por R$ 764,10 à vista com 10% de desconto ou por R$ 849 em até 6 vezes de R$ 141,50 sem juros. Smartphone Infinix Hot 11, memória interna de 128 GB, memória RAM de 4 GB, Dual Nano Chip, tela de 6,82 polegadas, bateria de 6.000 mAh, câmera frontal de 8 megapixels e câmera traseira tripla. Por R$ 798,99 à vista com 10% de desconto ou por R$ 887,77 em até 6 vezes de R$ 147,96 sem juros. Smartphone Samsung Galaxy M13, memória interna de 128 GB, memória RAM de 4 GB, Dual Nano Chip, tela de 6,6 polegadas, bateria de 5.000 mAh, câmera frontal de 8 megapixels e câmera traseira tripla. Por R$ 999 à vista com 10% de desconto ou por R$ 1.110 em até 7 vezes de R$ 158,57 sem juros. Smartphone Tecno Spark 8C, memória interna de 64 GB, memória RAM de 4 GB, Dual Nano Chip, tela de 6,6 polegadas, bateria de 5.000 mAh, câmera frontal de 8 megapixels e câmera traseira dupla. Por R$ 980,99 à vista com 10% de desconto ou por R$ 1.089,99 em até 9 vezes de R$ 121,11 sem juros. Smartphone Motorola Moto G22, memória interna de 128 GB, memória RAM de 4 GB, Dual Nano Chip, tela de 6,5 polegadas, bateria de 5.000 mAh, câmera frontal de 16 megapixels e câmera traseira dupla. Por R$ 953,10 à vista com 10% de desconto ou por R$ 1.059 em até 8 vezes de R$ 132,38 sem juros. Samsung Galaxy A14, memória interna de 64 GB ou 128 GB, memória RAM de 4 GB, Dual Nano Chip, tela de 6,6 polegadas, bateria de 5.000 mAh, câmera frontal de 13 megapixels e câmera traseira tripla. 64 GB por R$ 799 à vista com 10% de desconto ou por R$ 887,78 em até 7 vezes de R$ 126,83 sem juros. 128 GB por R$ 929 à vista com 10% de desconto ou por R$ 1.032,22 em até 7 vezes de R$ 147,46 sem juros. Smartphone Motorola Moto E32, memória interna de 64 GB, memória RAM de 4 GB, Dual Nano Chip, tela de 6,5 polegadas, bateria de 5.000 mAh, câmera frontal de 8 megapixels e câmera traseira tripla. Por R$ 989,10 à vista com 10% de desconto ou por R$ 1.099 em até 6 vezes de R$ 183,17 sem juros. Smartphone Motorola Moto E40, memória interna de 64 GB, memória RAM de 4 GB, Dual Nano Chip, tela de 6,5 polegadas, bateria de 5.000 mAh, câmera frontal de 8 megapixels e câmera traseira tripla. Por R$ 989,10 à vista com 10% de desconto ou por R$ 1.099 em até 6 vezes de R$ 183,17 sem juros. Obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Se esse vídeo ajudou de alguma forma, um like seria de grande ajuda para o crescimento do canal. Lembrando que os links para todas as promoções, cupons de desconto e site para nossa loja parceira estão na descrição.
Use o espaço de comentário para tirar qualquer dúvida e não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Até a próxima com novas promoções.